Olá, amigos! É uma grande alegria podermos refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus e rogamos que a paz e o amor do nosso Mestre nos envolva e permaneça conosco agora e sempre. Hoje nós somos convidados a refletir sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e o título O Cristo Consolador. Um título oportuno ao tempo atual, em que necessitamos do consolo de Jesus, e esse capítulo é um convite à nossa renovação moral, espiritual, vivencial. Esse capítulo nos convida a irmos até Jesus como um caminho seguro para nos consolar, nos dar esperança, mais fé, resignação, coragem e bom ânimo para os dias atuais. Eu vou pedir licença a vocês para ler um trechinho do capítulo que está lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 11, versículos de 28 a 30. No Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 6, o Cristo Consolador. E Jesus nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Bem, vamos refletir nessas palavras de consolo de Jesus, entendendo que ele está aqui nos dizendo de todos os sofrimentos, misérias, decepções, ingratidão, dores físicas, dores morais, perda de seres queridos. Todos esses sofrimentos que passamos aqui no planeta Terra, nós encontramos consolação com uma fé viva na vida futura, além daqui. Porque se olharmos somente pela perspectiva material, na justiça humana, e não na justiça divina, e no caminho consolador com o Cristo, nós não vamos ter finalidade e propósito para tantas dores que passamos, não é verdade? Então, se olharmos sob a perspectiva da doutrina dos espíritos, a perspectiva da vida eterna, da imortalidade da alma, a dor tem seu propósito e sua finalidade, que é nos fazer crescer, nos fazer evoluir, nos fortalecer, né? O Haroldo Dutra, que é um palestrante espírita, ele diz que uva boa é aquela que sobrevive a um clima árido, porque ela se esforça por dar frutos, por frutificar, né? Então, a boa videira é aquela que frutifica em clima árido. Pois bem, então, por isso que Jesus nos disse, vinde a mim, ele nos convida a irmos até ele que é o nosso Cristo Consolador, enviado por Deus, nosso Pai amoroso, nosso Pai de amor, de misericórdia. Deus nos ama, nos enviou o nosso irmão mais velho, que é Jesus, para nos ensinar a passar pelas provas da vida, porque o planeta Terra é uma grande escola. É como se aqui nós precisássemos do caminho do Cristo, nós precisamos do Cristo e do seu caminho seguro
para conseguirmos superar as nossas provas, as nossas dores e as nossas aflições. Então Deus, como é um Pai amoroso, Ele dirige todo o nosso universo, nada está fora de controle. Deus está no comando de tudo aqui na Terra. Por mais que pareça que nessa pandemia, principalmente, que está tudo fora de controle, nada está fora de controle. Nós aqui, como seres eternos, espirituais, encarnados aqui nesse momento, precisamos renovar o nosso modo de viver, renovar as nossas atitudes, entendendo que temos plantio livre e colheita obrigatória, portanto, temos consequências dos nossos atos, né? E que há sim muita injustiça aqui no planeta, porque o planeta existem seres como nós, imperfeitos, portanto, somos imperfeitos, criamos leis imperfeitas, portanto, aqui há ainda desigualdade, injustiças, dores, aflições. Porém, se estamos encarnados aqui agora, nesse momento, tem uma finalidade, tem um propósito, e Jesus nos convida a ir até Ele, porque Ele entende que todos nós estamos aflitos. Ele fez esse convite para o povo da época, quando Ele esteve aqui há 2000 anos atrás, e até hoje não é diferente. Todos nós temos dores, aflições, angústias, né? Passamos pelos reveses da vida, e somente o Cristo é o nosso Consolador. Somente os seus ensinamentos nos trazem esperança, fé e mais consolação, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de renovação íntima, é uma mensagem de consolação. Jesus não retira a nossa dor, Ele nos ensina a superarmos, a transpormos os obstáculos. Ele nos dá fortaleza, bom ânimo, se seguirmos os seus ensinamentos de amor, de paz, de brandura, de pacificação. A mensagem do Cristo é uma mensagem de não violência, né? E precisamos então renovar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso modo de agir com a mensagem inspiradora do Cristo. Portanto, a mensagem do Cristo é de esperança, é de consolação, é de transformação, de renovação, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de bom ânimo, mas acima de tudo é uma mensagem de libertação. Jesus nos orienta para que a gente se liberte de olharmos sob a perspectiva somente material e termos uma visão mais espiritual além daqui. Diversas frases que Jesus nos deixou em todo o seu evangelho, que os evangelistas registraram, diversas frases do Cristo são orientações seguras para a nossa vida. Uma delas, ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Outra frase que Jesus nos deixou: a felicidade não é desse mundo, não a felicidade como a entendeis, né? Se a gente só olhar para as coisas materiais e ficarmos distraídos com as coisas aqui desse mundo material, nossa felicidade é efêmera, é passageira, é pouco consistente. A nossa felicidade verdadeira vem da paz de espírito, do dever cumprido e da posse do necessário. Portanto, o momento de pandemia agora é um momento de caridade, de reflexão, de introspecção, de estarmos em contato muito conosco mesmo, nesse propósito de autoconhecimento que a doutrina espírita também sempre nos propõe, a reforma íntima, a reforma do ser, para reformarmos o mundo em que vivemos. Né? O mundo só vai se tornar um ambiente melhor quando nós nos regenerarmos, quando nós melhorarmos a nossa conduta, o nosso comportamento, seguindo as diretrizes do Cristo, que é o nosso Consolador. Né?
Então, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, é porque ele sabe das nossas dores e das nossas angústias, da nossa imaturidade espiritual para lidarmos com tudo que acontece aqui. E ele pede, vinde a mim, ele não obriga ninguém. A verdade esclarece. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. São frases, orientações do Cristo, né? Então, se estamos aflitos e sobrecarregados, é porque ainda estamos imaturos espiritualmente falando. E seguindo as orientações do Cristo, é que vamos amadurecer, nos melhorar, nos consolar, aprender e poder ainda oferecer a mão para o nosso próximo e, carregando os nossos fardos, ainda auxiliar o nosso irmão a carregar o fardo dele. Né? Porque Jesus disse isso também. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E felizes aqueles que têm as suas dores, os seus fardos a carregar e ainda ajudam os seus irmãos, porque é assim o nosso dever buscarmos consolação, e uma vez que aprendemos a consolação, aprendemos a palavra de esperança de Jesus, levar esse consolo, divulgar esse consolo, espalhar consolação, fé, otimismo, coragem, boa vontade, né? Resignação. Nesse capítulo nos é dito, elevem, né, os Espíritos nos dão como orientação, elevem a vossa resignação ao nível das vossas provas. Quanto maior a nossa prova, maior deve ser a nossa resignação. Maior deve ser o nosso nível de entendimento a respeito da dor. A dor educa. A dor não é para punir. Deus é amor. Deus não é um pai que castiga. Nós é que precisamos melhorar a nossa colheita, o nosso plantio, para termos uma colheita melhor. Jesus então nos diz, vinde a mim, venha até mim e eu vos aliviarei. Siga os meus ensinamentos. Mas ele não obriga ninguém a fazer isso. Nós vamos até Jesus porque nos sentimos tocados pela sua mensagem de não violência, de amor, porque são ensinamentos baseados nas leis divinas, que são leis de amor, de justiça e de caridade. Jesus nos pede, ame a Deus, ame ao próximo como a si. Não faça para o seu irmão o que não queríeis que vos fizesse. Né? Faça todo o bem ao outro, tanto quanto queres para você. Então, baseado nisso, nós temos que nos respeitar, nos amar e transpor isso para o nosso próximo, né? Refletir todo esse respeito, esse cuidado que temos conosco com o nosso próximo. Em todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, os ensinos do Cristo retirados do Novo Testamento, toda a parte moral de Jesus retirada do Novo Testamento, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec compilou nesse livro esses ensinamentos de Jesus, e ele nos traz mensagens de amor, de perdão, de fraternidade, de respeito, de união, de tolerância, de brandura. A mensagem do Cristo é consoladora por isso, porque é um convite à nossa renovação moral, à nossa renovação no nosso modo de viver. Precisamos nos renovar para viver melhor. Independente do nosso vizinho, do nosso irmão, não está fazendo o que Jesus orienta, façamos nós a nossa parte. Façamos nós o que Jesus nos orienta a fazer. Uma vez que essa mensagem é sentida no nosso coração. Porque a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser refletida, mas acima de tudo, ela precisa ser sentida com o coração, tocar o nosso coração e vivenciada.
ela precisa ser praticada. Sempre falamos isso, né? Em quase todas as preleções, os nossos amigos aí dizem, vamos seguir os ensinamentos do Cristo para nos tornarmos pessoas melhores. É só através do Cristo que chegamos até Deus, porque através do Cristo nós vamos praticar amor, perdão, misericórdia, fraternidade. Não há outro Espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra. Para nós, os cristãos e também espíritas, Jesus é o nosso consolador, é o nosso orientador seguro de normas, de conduta, de comportamento moral. Né? Então, nós temos dor ainda aqui nesse mundo porque não seguimos as leis espirituais, as leis divinas em sua totalidade. Ainda não praticamos só o amor, a justiça e a caridade. Então, é necessário que a gente precisa rever o nosso modo de sentir, o nosso modo de viver pelas diretrizes do Cristo. É fácil? Não. É necessário um esforço da nossa parte. Mas se temos boa vontade, se estamos aqui hoje, nessa assistência espiritual, em torno dos ensinamentos de Jesus, buscando um pouco de alívio para as nossas dores, né? Buscando essa assistência da espiritualidade amiga, é porque queremos um modo diferente, renovado de viver. E somente com o Cristo, né? Porque a doutrina espírita, ela segue os ensinos de Jesus. Nada mais que isso. E ela nos orienta que temos um anjo de guarda, né? Que temos a espiritualidade amiga, a qual, quando temos bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações, estamos sempre cercados desses amigos a nos ajudarem em nossas resoluções, em nossas dores e aflições do dia a dia, né? Por isso que o fardo com Jesus fica mais leve, o jugo com ele é mais suave. O caminho com ele é mais suave, o nosso fardo fica mais leve porque ele nos ensina a diretriz do amor, da pacificação, da fraternidade, do perdão, da colaboração, né? Do autorrespeito e do respeito ao outro. E assim estaremos amando a Deus, porque entre nós e Deus, o próximo é a nossa ponte de ligação. Né? Então, por isso que temos o dever de buscar consolo e divulgar o consolo a quem se achegar até nós. Deus é amor, ele dirige todo o nosso universo, material e espiritual, e ele precisa estar na direção do nosso coração. Jesus está no leme. Não estamos à deriva, estamos sendo guiados por Jesus, comandados por Deus, né? Temos aí também o nosso anjo de guarda, a espiritualidade amiga, e a gente precisa ter essa fé viva, que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que seja uma fé ardente, vivencial, né? Sabendo que Deus está no comando e que Deus é amor, não estamos sozinhos. E a doutrina dos Espíritos também nos esclarece a respeito da imortalidade da alma, né? Jesus estava com seus discípulos antes de ser... Ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia que ia ser condenado, que ia ser julgado, mal interpretado. E ele esteve com seus 12 discípulos e lhes disse: se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade. Para nós que acreditamos piamente nos ensinos dos Espíritos codificados por Allan Kardec, nós acreditamos o Espiritismo ser uma doutrina consoladora, uma doutrina que ensina o amar, o servir, a reforma íntima, nos explica sobre a reencarnação, a lei de causa e efeito, as consequências dos nossos atos, a dor como processo de depuração, de educação,
do nosso espírito imortal. Os nossos entes queridos, que se foram antes de nós, nós vamos nos reencontrar, porque os laços de amor não se acabam e a vida não cessa. Existe a vida material, existe a vida espiritual e existe então essa vida futura além daqui, na qual um dia todos nós iremos para ela, né? Mas enquanto estamos aqui, que façamos o nosso melhor. Oremos, vigiemos, vigiar os nossos pensamentos, orar com fé, sempre com os pensamentos voltados a Deus, a Jesus, aos seus ensinamentos de amor, né? Que são ensinamentos de consolação, de renovação, de esperança e principalmente de libertação. A libertação da vida espiritual sobre a vida material, né? Estamos aqui de passagem, somos espíritos eternos e imortais. Nós estamos aqui, não somos daqui. E se estamos passando toda essa turbulência, esses momentos, tenhamos fé. Tudo passa e tudo se renova sobre a terra. E tudo nos ensina, a dor nos educa. Por isso Jesus nos disse: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos ler em casa na íntegra o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ter mais contato com os ensinamentos de Jesus, porque eles nos trazem consolação, nos trazem mais fé, nos trazem mais esperança, mais coragem e bom ânimo para superarmos as dores que passamos na vida. E assim vamos nos renovando, nos melhorando, né? Nos transformando em seres melhores, regenerados, para um dia regenerar esse planeta de provas e de expiações, transformar num mundo de regeneração. E somente através dos ensinos de Jesus. Gratidão a todos pela atenção, uma abençoada semana para todos nós. Um grande abraço.